A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos no primeiro programa do ano de 2025, depois de um rápido período de férias e descanso, que na verdade a gente nem descansou, ficamos em atividade todos os dias praticamente, mas apenas amenizando a nossa atuação profissional. Um abraço então ao nosso amigo Laecel, um bom ano novo, sempre nos acompanhando nessas nossas lidas. E eu estava aqui há pouco contando para o Céu de uma viagem à cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, neste último final de semana. Eu venho falando sobre a Rota Caminhos da Neve há cerca de 8 anos. Assumi como bandeira o esforço daquela gente para ver pavimentada, hoje chamada Rodovia 438, Rota Caminhos da Neve. E a convite da comissão organizadora desta Rota Caminhos da Neve, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de pavimentação dessa estrada que liga São Joaquim até Bom Jesus, São Joaquim, Santa Catarina, Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Então, definitivamente aceitei o convite e fui neste último final de semana visitar a cidade. Fui, obviamente, muito bem recebido por todos lá e consegui ter um entendimento claro e viver na pele a situação dessas pessoas. Então, Céu, conversando com o Jazel Aguiar, que é o coordenador, basicamente, é um dos maiores guerreiros lutadores que lutam pela pavimentação dessa estrada, ele fez, obviamente, um grande relato e, paralelamente, eu também visitei vários equipamentos de turismo, porque faz parte também do meu projeto de turismo conhecer esses equipamentos e trazer também novidades a respeito deles. E lá no Rio Grande do Sul, claro, um pouco diferente aqui da Serra Catarinense, porque a Serra Gaúcha, nesse caso, em função da estrada não pavimentada, os equipamentos, embora estejam acontecendo, eles estejam trabalhando, mas com muitas dificuldades. Eu entendo que é apenas uma questão política, Céu, porque o processo em si, inclusive eu entendia antes que o processo de federalização já estava concluído, ele não está. Ele está em fase de federalização. Para você ter ideia, Santa Catarina ainda é a SC 114, Céu. E ainda é de responsabilidade do governo de Santa Catarina. Por isso que Luiz Henrique, Raimundo Colombo iniciaram o asfaltamento em direção ao Rio Pelotas, onde foi construída a Ponte das Goiabeiras. Por isso que Carlos Moisés esteve em São Joaquim e foi lá até a Ponte das Goiabeiras, viu aquela ponte rudimentar e deu ordem para construir. Foi graças a Carlos Moisés que saiu a ponte que liga hoje o Rio Grande do Sul, sem cobrar um centavo do governo gaúcho. Mas enfim, foi até emocionante, porque quando entrei no caminho, quando eu, através de um guia turístico, com uma caminhonete, obviamente, equipada, rodas grandes e tudo mais, para enfrentar as dificuldades daquela estrada. Ele já foi me mostrando alguns equipamentos no caminho, equipamentos de turismo, e que realmente são bastante acessados pela comunidade, apesar da estrada rudimentar. Chegando até a fazenda e pousada Roseira, com acesso bastante difícil, obviamente, até lá, mas mesmo assim bastante visitada, bastante prestigiada, e a gente vê o esforço dessas pessoas que estão trabalhando nesses empreendimentos e sem depender do poder público. A Prefeitura de Bom Jesus, por exemplo, tem uma das áreas maiores do Rio Grande do Sul para atender no interior e não consegue dar manutenção. Seria então da responsabilidade da Prefeitura também dar atenção às
aos equipamentos do interior e não tem conseguido. Os próprios proprietários, os próprios empreendedores é que conseguem manter as suas vias de acesso. E essa estrada, como eu disse, depende de uma questão bastante política, basta querer. Então, do lado de Santa Catarina, basta o governador Jorginho Melo querer terminar a pavimentação, cerca de 11 quilômetros, até as margens do Rio Pelotas e a Ponte das Goiabeiras. O outro lado, já existe um estudo de viabilidade pronto, né, sobre o asfaltamento, só, claro, precisa de um projeto e precisa a determinação de que esta rodovia seja asfaltada. O pessoal de Bom Jesus acredita, Céu, que exista algum lobby contrário a esta pavimentação, pois esse trajeto se tornaria bastante atrativo por parte de quem viaja entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seria uma rota alternativa fantástica, além das visões que as pessoas teriam dos grandes campos, pradarias e opções turísticas e tudo mais. Então daria ao turista uma opção bastante viável, porque diminuiria o trajeto de Florianópolis a Caxias do Sul, por exemplo, em torno de 100 quilômetros. Né? O turista argentino que viaja hoje passando por Lages e passando pela BR-101, né, lá pela Freeway, no Rio Grande do Sul, também usaria esta rota como alternativa. Então, talvez eles imaginem que existam grandes lobbies para que esta rodovia não saia e aí inibir, claro, a passagem de turistas por Lages ou pela Grande Florianópolis ou pela 101, lá região sul. Mas seria realmente uma alternativa. Agora, Céu, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Economicamente, apesar de todos esses problemas, a cidade de Bom Jesus, como eles dizem, parece que está esquecida do mapa dos entes políticos do Rio Grande do Sul, pois o governo do estado não dá atenção. Os deputados estaduais não dão atenção. O Fórum Parlamentar Gaúcho, em Brasília, também não dá atenção a esta região, muito embora 2 deputados tenham sido praticamente eleitos com os votos daquela região, porque não é só Bom Jesus. Existem outras cidades muito próximas ali e que dá uma soma de votos muito importante para quem busca. Aí, Céu, eu estive observando e vivendo, aí eu questionei, porque a gente foi visitar um equipamento ainda na sexta-feira, às margens de um rio, e era um camping totalmente que era da prefeitura, mas ele foi terceirizado para um empreendedor e ele está transformando aquilo lá. Transformou numa área, obviamente, bastante viável para o camping, quadras de esporte, barzinhos, enfim, e lugares, porque é um rio baixinho, as pessoas podem até ficar com as crianças sentadas na água, de tão lindo que é o lugar. Mas, enfim, conheci. E na volta, a gente estava voltando para Bom Jesus, dá uns 15 quilômetros, na rota do Sol, que é que vai para o litoral gaúcho, essa rota do Sol, chegando até Bom Jesus, um caminhão bitrem que me chamou a atenção, carregado de toras. Perguntei ao Jaziel, mas esses caminhões carregados de madeira vão para onde? Vão para a Serra Catarinense. Digo, o quê? Esses caminhões, aqui, essa madeira de pinos que vocês têm plantados aqui, vai para Santa Catarina? Sim, vai para a Serra, vai para Clabim, para Bernec, Correia Pinto, Otacílio Costa, né? A Bernec em Lages, curitibanos. Quantos caminhões saem daqui por dia? Olha, Paulo, calculando por alto ou por baixo, 150 a 200 caminhões bitrens saindo de Bom Jesus em direção à Serra. Agora imagine a logística disso tudo, Céu, porque eles têm que chegar em Bom Jesus, né? Até chegar a Bom Jesus, muitos colhem longe, então são 15, 20 quilômetros fora. Chegando em Bom Jesus, tem que ir à Vacaria, são mais 70 e poucos quilômetros, então são 100 quilômetros, mais ou menos, que eles fazem até a Vacaria, e mais uns 115 de Vacaria até Lages. Então são 220 quilômetros, mais ou menos, de estrada para chegar somente até a Serra Catarinense. E aí, se tiver que ir ao Otacílio Costa ou Correia Pinto, são mais 10, 15, 20, 30 quilômetros.
Se fossem fazer a rota Caminhos da Neve, se ela tivesse asfaltada, eles entrariam em Bom Jesus e pegariam a rota Caminhos da Neve, a 438, seguiriam até São Joaquim, coisa de 40 quilômetros. De São Joaquim a Lages, mais 70 e poucos quilômetros, dariam 110 quilômetros, a metade, Céu. A metade do caminho. Então você imagina o custo operacional dessas empresas e o desgaste, tirando madeira também daquela estrada, porque a rota Caminhos da Neve, com toda aquela estrutura rudimentar, eles acessam aquela estrada e entram nas plantações de pinos. Aí é pneu, é eixo, é motor de caminhão, é atoleiro com barro, é um horror, Céu. Então, se você for entrevistar hoje um empreendedor aqui de Santa Catarina, da Klabin ou da Bernec, para contar o que eles devem fazer para trazer essa madeira de lá, deve ser de chorar. E isso nós não sabíamos, eu não sabia isso, e a Serra Catarinense não tem noção da importância econômica de Bom Jesus com Santa Catarina. Outra coisa, a produção de maçã também é um sofrimento para tirar a maçã dali. Tem muitas plantações de maçã e que poderiam ir para o porto de Imbituba, trazer dividendos para Santa Catarina, em que eles fariam uma rota de São Joaquim, aliás, de Bom Jesus, pela rota Caminhos da Neve, em torno de 100 quilômetros até o porto de Imbituba, né? Mas não, eles vão até Rio Grande, que dá uns 300 quilômetros ao porto de Rio Grande, porque tem asfalto. Então veja o quanto há desperdício de dinheiro apenas na logística de transporte e de distância. E eu não sei como os nossos governantes não conseguem entender toda essa importância econômica, porque aí tem outras coisas, além da madeira, da fruticultura, tem também a produção de outros queijo, salame, mel, eles têm produções, né, de outras situações econômicas. E aí eu chamo a atenção principalmente do governo do Rio Grande do Sul, que virou as costas para uma região, para um problema tão sério. Os deputados estaduais gaúchos também estão pouco se lixando para tudo isso, e eu vivenciei na prática os equipamentos de turismo sobrevivendo apesar de todas essas dificuldades. Então eu não consigo entender como que o governo gaúcho, os parlamentares gaúchos, não se voltam para esta importância econômica e vão até o governo federal, porque ainda é uma rodovia estadualizada em nome do Rio Grande do Sul e em nome de Santa Catarina. Ela não está federalizada. Eles precisam assinar, então, o acordo de transferência desta rodovia, dessa estrada, para ela ser efetivamente a BR-438. Ela está nominada, mas não é de fato a BR-438. E o governo federal tem interesse, porque eles não pensam só entre São Joaquim e Bom Jesus, eles pensam numa rota enorme de transporte, passando por ali, indo até os portos, que dá uma rota de quase 500 quilômetros, enfim, a rodovia bio-oceânica. O governo pensa numa alternativa extremamente grande e que daria uma logística para o transporte desde Brusque, aquela região, vem de Brusque, vem e passa por ali e vai até os portos de Santa Catarina. Não há mais a preocupação apenas de fazer um asfalto da Ponte das Goiabeiras até Bom Jesus. É todo um corredor, Céu, que, se estivesse nas mãos do governo, essa logística federal seria muito interessante. E há uma luta, então, para que os governos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul definitivamente assinem, então, a transferência dessas estradas, que são as SCs, e não sei qual é a 20 lá do Rio Grande do Sul, e transformem definitivamente em BR a 438. E aí as coisas podem andar, porque nas mãos dos governos de Santa Catarina as coisas estão mais avançadas, mas o lado do Rio Grande do Sul é um pecado, é um crime o que estão fazendo com aquela população dessa região do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou contar isso em detalhes numa reportagem especial que eu estou preparando. Depois do intervalo, eu volto com novas informações. Você sabia que enquanto seu filho brinca, ele está aprendendo habilidades essenciais que o permitirão ler, escrever, interpretar e criar quando for mais velho? É por isso que no Aprender Brincando, nossos alunos aprendem brincando. Em nossa metodologia socio-interacionista, a construção do conhecimento é um resultado de fatores externos, objetos do meio e fatores internos próprios da organização intelectual.
Matricule seu filho na escola que faz a diferença e vivencie essa construção. Seu carro é mais do que apenas um veículo. É sua liberdade, sua segurança, sua confiabilidade. Mas quando a manutenção é negligenciada, sua jornada pode ser interrompida. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter seu veículo em perfeitas condições. Nossa equipe de especialistas está aqui para garantir que seu carro receba o melhor cuidado possível. Porque sua segurança e tranquilidade são nossa prioridade. Mantenha seu carro em dia. Visite-nos hoje mesmo. Avenida Brasil 178, bairro São Cristóvão, Laje, Santa Catarina. Telefone 49 32 23 32 49. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. E nos deparamos na semana que passou com uma notícia bastante preocupante aqui na Serra Catarinense. E esta informação veio através de uma nota da Azul Linhas Aéreas, dizendo que vai paralisar, vai suspender os voos regulares aqui na Serra Catarinense por meio do aeroporto em Correia Pinto. Suspender a partir do dia 10 de março. A justificativa é de que a demanda aqui na Serra Catarinense não está dentro das expectativas e que, logicamente, essas empresas trabalham com demandas, onde entra dinheiro através do fluxo de passageiros, é o lugar em que elas vão operar melhor. Então, tirariam essa aeronave daqui para levar para uma região de maior densidade. Mas, enfim, talvez não seja tão verdadeira esta informação, pois tão logo surgiu essa notícia dessa suspensão dos voos, as nossas entidades empresariais, juntamente com a prefeita Carmen Zanotto, e numa interação com o governo do estado de Santa Catarina, pois a gente sabe que através de um projeto o governo está estimulando os voos regionais, e isso vem contra aos interesses do governo, se no momento em que ele quer estimular a aviação regional em todo o estado de Santa Catarina, ver Lajes ficar sem um voo sequer, seria um prejuízo enorme, não só para o estado, mas especialmente para a Serra Catarinense, e justamente no momento em que há uma ascensão turística na Serra Catarinense, com uma nova visão de turismo. Antigamente nós tínhamos aquela ideia de que a Serra Catarinense operava no inverno para o seu turismo e o verão seria o litoral. Hoje não. A Serra Catarinense está operacionalizada hoje turisticamente em todo o ano. Muita gente que mora no litoral, que não quer mais saber de praia, vem para a Serra. E quem está na Serra quer ir para o litoral. Então, vejam bem a troca, de pontos turísticos que nós estamos tendo no estado de Santa Catarina. Nós temos hoje as nossas pousadas aqui na Serra Catarinense, todas elas praticamente lotadas neste mês de janeiro e fevereiro e assim por diante. Então, vocês vejam a troca de comportamento do turista em relação a isso. E a ausência de um voo regular, porque já havia interesse de trazer pessoas do Nordeste, de São Paulo, de outras regiões do país, para a Serra Catarinense. Aliás, essas pessoas estavam vindo. E ainda principalmente com relação aos nossos eventos, a Expolages, a Festa do Pinhão, ficariam, obviamente, muito prejudicados diante da falta disso. Bom, ainda não há um acerto claro a respeito de como isso está sendo contornado, mas o governo, mais a Prefeitura de Lajes e todas as entidades empresariais da Serra Catarinense estão unidas, não só Lajes, mas toda a Serra Catarinense estão todos unidos diante de um propósito, conversar com a empresa Azul, e estas negociações já começaram. Entendo eu que o governo de Santa Catarina deverá dar algumas contemplações a mais para a Azul, talvez algum desconto a mais no combustível, que realmente gera muito gasto por parte da empresa, onera muito.
e as coisas estão talvez se ajustando, então haja um entendimento nesses próximos meses até o 10 de março. Obviamente teremos essa informação um pouco antes. Então é preocupante, mas as coisas estão acontecendo. Nestes primeiros dias de administração de Carmen Zanotto, aqui na cidade de Lages, muitas foram já as ações, desde pequenas, como limpeza, o cuidado com o lixo, e existem, claro, projetos que precisam ser viabilizados, e um deles que entrou em discussão é a da situação dos moradores de rua. Aliás, algumas cidades de Santa Catarina estão extremamente avançadas no trato com os moradores de rua, dando uma nova socialização para essas pessoas, tirando das ruas, dando oportunidade de tratamento àqueles que têm problemas com drogas, com álcool, né? E que são acometidos por diversas questões, estão tendo todo um tratamento e ainda depois o acompanhamento social, de uma assistência social, com oportunidade de emprego, colocações, devolvendo para as famílias, devolvendo para as cidades de origem, e tudo dentro de uma conformidade social. Caso de Chapecó, caso de Criciúma, São José, Blumenau, até Florianópolis. Muito embora eu tenha aqui alguns dados bastante estarrecedores com relação a isso, pois Santa Catarina, como todo o Brasil, precisa lidar então com essa questão. E a partir de dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, lá de Minas Gerais, a partir também dos dados do CAGED, Santa Catarina aumentou em 76% o número de moradores de rua, superando a média nacional. Embora Santa Catarina seja tecnicamente um estado rico, né, com grandes projeções no campo de economia, emprego, renda e tudo mais, a população de rua talvez, em função disso, tenha vindo para Santa Catarina em busca de coisas melhores e aí ficam na rua. Então, só até dezembro de 2023 havia 9.989 pessoas cadastradas em situação de rua em Santa Catarina, comparado então em 2021 que havia 5.678. Só Florianópolis são 2.749 pessoas, o que representa 27,5% do estado em termos de moradores. Então, a cidade de Lages precisa também atender essa questão, isso é um problema estadual, e houve então uma discussão em torno dessa situação, e a Carmen colocou que precisa criar um fortalecimento de programas sociais, a gente sabe, nos campos de saúde principalmente, para ampliar o tratamento mental e a dependência química dessas pessoas. Aí eu quero chamar a atenção do que vem fazendo Chapecó. João Rodrigues conseguiu praticamente eliminar 100% o problema, não simplesmente mandando as pessoas embora. Ele tratou essas pessoas, devolveu a dignidade a essas pessoas, dando emprego, e muitas pessoas hoje retornaram às famílias. Muitos dependentes químicos eram pais de família, tinham crianças, tinham filhos e estavam completamente perdidos. Havia mulheres grávidas, pais de família. Ele recuperou praticamente 100% dessas pessoas, simplesmente dando essa dignidade, dando tratamento involuntário com a anuência das famílias. Então Lages precisa exatamente, talvez, copiar um sistema como esse, embora vereadores estiveram em Chapecó, viram como funciona, mas não souberam aplicar isso na cidade de Lages e deixaram simplesmente dando entrevista para as rádios aí que estiveram lá e que viram, mas não tomaram atitude nenhuma. Então são coisas que nós precisamos dar uma atenção especial, e a prefeita Carmen está preocupada com relação a isso. E uma outra questão que eu quero trazer só para fechar, quanto tempo nós temos? Uns 2 minutinhos? Só para fechar, está ocorrendo um movimento na cidade de Lages para derrubar aquela aprovação do Vale Alimentação que a gente fez críticas aqui nos últimos programas no ano de 2024. Então há um movimento popular recolhendo assinaturas na cidade, e eles precisam recolher cerca de 7, 8 mil assinaturas para naturalmente derrubar então esta aprovação do Vale Alimentação com o Manifesto Popular. E eles já estão com bastante assinaturas e, pelo jeito, vão acabar conseguindo. Então, quando retornar o trabalho no Legislativo, a partir de fevereiro, não sei se não vão ter uma surpresa com um número
de assinaturas para derrubar este vale alimentação, que tecnicamente é um aumento salarial imposto pelos vereadores e sancionado pelo prefeito que saiu, Antônio Seron. Então são coisas que a gente vai acompanhar. E dentro de uma outra questão, a Câmara de Vereadores vai também estudar a reforma administrativa proposta pela Carmen Zanotto, a partir de que vai dar norte para a sua gestão nesses próximos 4 anos. Mas esse é um outro assunto, porque vem aí Secretaria de Turismo, vem aí a separação da Secretaria de Administração com a da Fazenda, entre outras coisas, tá bom? A gente vai comentar esses assuntos para vocês em outra oportunidade. Um grande abraço, feliz ano novo, e a gente volta, se Deus quiser, já na próxima semana. Precisamos primeiro lembrar que os espíritos são os seres humanos sem o corpo de carne. Então, para eles saberem todas as coisas, precisam estar num alto grau de evolução, de conhecimento, de sabedoria espiritual. Aqueles que estão numa evolução mais atrasada sabem mais ou menos tudo, tanto que podemos lembrar de grandes nomes que são altamente intelectuais, têm um certo grau de inteligência, mas não têm a moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais conhecimento e mais sabedoria ele tem.